Começar, né? Graça e paz, queridos irmãos. Muito feliz no dia de hoje. Hoje, dia 10 de maio, é o dia em que é comemorado o Dia das Mães, né? E sabemos que é um dia atípico, né? Completamente diferente dos anos anteriores, os quais a gente não pode estar se abraçando para homenagear nossas mamães, mas não é por conta disso que não devemos lembrar delas, né? Então a gente quer mandar a paz do Senhor e um abraço para todas as mães, aquelas que fazem parte da nossa igreja, que fazem parte da nossa família, que estão aqui acompanhando sempre esses momentos aqui conosco, né? Então nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus possa te dar aí um dia abençoador, né? Você, juntamente com seus filhos, seus netos, sua família em geral, né? Mesmo que você não possa estar presencial com eles, né? Mas através das redes sociais que você possa abraçar cada um deles aí e eles sentirem-se abraçados em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração, né? Agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pelo momento que Ele nos proporciona para estarmos aqui, já que não podemos estarmos no ajuntamento na igreja do Senhor, né? Aquele culto presencial, mas estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus esse dia. Então vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero te louvar pela tua infinita misericórdia, pelo privilégio que temos, Senhor, em estarmos aqui te agradecendo pelas grandes bênçãos. Eu quero te louvar, Senhor, pelos livramentos que tu tem nos dado, Senhor, pela tua mão poderosa que tem nos acompanhado, Senhor. Quero te louvar pelo privilégio que temos em estarmos aqui reunidos em família, louvando, glorificando e exaltando o teu nome. E nesse momento que temos aqui para aprender um pouquinho mais da tua palavra, que essa palavra possa ser aplicada em nossos corações. Sei com os teus filhos, onde quer que eles estejam agora, ouvindo a tua palavra, Pai querido, se alimentando da mesma, que tu possa abençoá-los poderosamente. Ó Deus querido, sei com todas as mães, Senhor, aquelas que estão nos ouvindo, que estão aqui juntamente conosco, louvando o teu nome. Tanto as que já são mães, quanto as futuras mamães, Senhor. Que tu possa abençoá-las poderosamente, ensinando a criar os seus filhos no caminho do Senhor, trilhar o caminho de Deus, ouvindo a palavra, crescendo não apenas fisicamente os filhos, mas também crescendo, Senhor, no conhecimento da tua palavra, para serem cidadãos e evangelizadores, pregando a tua palavra onde quer que estejam, missionários, Senhor, da tua palavra, para anunciar as boas novas do Evangelho. Tudo isso eu quero te pedir e te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Louva a Deus pela vida dos irmãos que estão hoje aqui conosco. E hoje nós estaremos estudando a lição do número 6, uma lição que tem como título Princípios de Deus para os Negócios, né? Essa lição ela foi elaborada pelo pastor Leonardo José Nunes Félix, né? Da segunda igreja congregacional lá de João Pessoa, e ela tem como objetivo, o objetivo da lição, que ao término dessa lição, o aluno deverá saber sobre suas relações comerciais, seja como empresário ou como consumidor, e refletir sobre o fato de que elas devem ser orientadas por Cristo e para a glória de Deus. Eu quero convidar você para, junto comigo, ler o texto básico que está lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 15 ao 17. Marcos, capítulo 11, do versículo 15 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Marcos, capítulo 11, do versículo 15 ao 17. E foram para Jerusalém. Entrando ele do templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas.
não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Esse é o texto bíblico que está baseado a lição de hoje, que vamos aprender sobre essa temática, princípios de Deus para os negócios, né? Nós vemos em lições anteriores, não vamos recapitular aqui para os irmãos, porque o tempo não nos permite, né? Mas que toda a nossa vida, né, e aquilo que fazemos tem que ser pautado por essa cosmovisão cristã. Então, quando nós falamos isso, nós entendemos que são todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive o trabalho, os negócios, o meu estudo, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, tem que ser pautado pelos princípios bíblicos, né? Então, não poderia ser diferente. Se eu tenho uma cosmovisão bíblica, então os princípios para um comerciante, para um vendedor, para um consumidor, também tem que estar pautado também na palavra de Deus. Porque a minha vida ela não pode estar dissociada da palavra do Senhor, né? Não tem como. A gente vai dar uma olhada na lição. Se você tem a revista aí, você pode acompanhar. Se você ainda não tem a sua revista, depois você entra em contato conosco, nos solicite. Nós ainda temos exemplares da revista que podemos estar repassando para os irmãos que ainda não têm. Mas a introdução da nossa lição, o autor ele traz um exemplo aqui que eu queria ler para os irmãos e a partir daí a gente entender o raciocínio, né, e toda a lógica dessa lição que hoje nós iremos estudar. O autor coloca o seguinte aqui, ele diz que Cris é um cristão universitário que viu na venda de livros em PDF uma oportunidade de negócio. Ele ouviu a queixa de muitos colegas acerca do valor dos livros impressos. A gente sabe que livro impresso às vezes é bastante caro, né? Para ajudar os seus colegas, ele criou um site que disponibiliza livros digitalizados com um valor bem menor do que os livros impressos. O seu negócio vai de vento em popa. Mas será que a sua relação comercial é sustentada por princípios cristãos? O que é que os irmãos acham? Será que ele está correto em suas ações? Será que agindo dessa maneira ele está certo? O negócio dele está dando certo, né? Porque ele falou aqui no exemplo que vai de vento em popa. Ele está lucrando, ele está ganhando dinheiro, né? Mas aí a gente poderia acrescentar uma seguinte pergunta. Será que tudo que dá certo é certo? Né? Será que tudo que o ser humano faz, eita, deu certo, isso é correto? Né? É meio complicado. Não podemos pensar por essa lógica aí. A Bíblia nos revela que tudo na vida do homem é afetado pelo pecado. Como diz o salmista, lá em Salmo 14, o versículo 3. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Estava conversando com Silvia agora há pouco e ela falando sobre a tulipa, né, aqueles princípios lá do calvinismo, né, e um deles é depravação total. O pecado fez com que todo homem ficasse corrompido. É por isso que ele disse aí, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então todas as áreas do ser humano, ela se corrompeu por conta do pecado. As nossas relações comerciais também são afetadas pelo pecado, ou seja, a relação de troca de produtos por dinheiro é prejudicada pelo pecado. O universitário, do exemplo acima, não levou em consideração os autores das obras que pagam para colocar os livros no mercado e cometeu o pecado ao se apropriar de um bem alheio de forma ilegal, né? Deixou de pagar os direitos autorais, né? Quem não se lembra aqui da época do CD, né? Hoje está um pouco diferente, porque hoje as músicas geralmente são colocadas em arquivos digitais. Você consegue pela internet, baixa essa música, né? Paga uma taxinha e você consegue. Outros colocam em pendrive e a partir daí você consegue ouvir os hinos, né? Mas houve um tempo em que
As músicas eram gravadas em LP, aquele disco de vinil, aquele era muito difícil de se piratear, né? Ninguém conseguia copiar um disco daquele, a não ser que fizesse uma cópia em fita cassete, né? Mas o disco mesmo, praticamente era impossível você fazê-lo, só as grandes empresas que conseguiam. Mas quando chegou a época do CD, né? Aí ficou mais fácil. Os músicos gravavam o CD para vender, né? Uma pessoa comprava, as outras compravam CD virgem e faziam cópias, né? Que eram chamados de pirataria, né? Inclusive até no comércio, os ambulantes, eles tinham aqueles carrinhos que vendiam muito, né? Enquanto o autor da música, o músico, o cantor, estava vendendo lá o CD por 15 reais, 20 reais, você encontrava nas bancas ou no comércio, né? Olha, é 5 reais, é 2 reais, é 3 reais um CD, né? E ele vendendo a rolo, né? Aí deixava de se pagar os direitos autorais, os músicos, todo aquele trabalho que tinha sido feito em cima daquela obra, né? Então é mais ou menos isso que o autor da lição ele nos coloca aqui, essa relação, né? Essa ética cristã a qual nós devemos observar a partir de agora. Então a relação entre empresário e consumidor deve ser redimida por Jesus. Ao aplicarmos os princípios da ética cristã, ao comprar ou vender um produto ou serviço, certamente glorificamos o nome de Deus em qualquer transação comercial. Os irmãos lembram do versículo? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus, não é isso? Então, se eu estou comprando, se eu estou vendendo, qualquer coisa que eu estou fazendo, tem que glorificar o nome de Deus ali naquela área, naquela transação que nós estamos realizando. Então a tese que o autor sustenta nessa lição é a seguinte: o comércio faz parte das nossas relações sociais. E o cristão, ele deve fundamentar suas relações comerciais na justiça revelada por Cristo. Então ele vai desenvolver essa tese baseada num tripé da ética cristã. 3 bases, ou 3 pés, né? O tripé. E como esse tripé, ele altera a nossa maneira de vender, de comprar produtos ou serviços numa sociedade de consumo. Então é baseado na ética cristã que nós vamos dar uma olhadinha nessa temática, né? Princípios de Deus para os negócios. E o tripé que o autor vai utilizar aqui, que nós vamos fundamentar toda esse debate, são o seguinte: o primeiro é o princípio da justiça, o segundo é o princípio do amor, e o terceiro e último vai ser o princípio da glória de Deus. Então, não esqueça, coloca aí na sua mente o princípio da justiça, o princípio do amor e o princípio da glória de Deus. Então, todas as nossas ações, tudo aquilo que fazemos, tem que ser pautado nesses 3 princípios para que a sua cosmovisão esteja correta, né? Seja uma cosmovisão cristã, um olhar bíblico para toda essa temática. Vamos tentar desenvolver essa lição em tempo hábil, né? Nós temos apenas aqui 1 hora de live, né? Mas se não for possível terminar hoje, a gente irá concluir em outra oportunidade. Mas vamos lá. Vamos primeiro para o princípio da justiça. A justiça de Cristo está fundamentada nos 10 mandamentos. Ele lembra a lei do Senhor, que foi dada a Moisés. A nossa justiça, ela vem dali, né? Por meio da perfeita obediência ao que diz a revelação de Deus, dada por meio de Moisés. Lembra lá do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que Deus deu a Moisés, e a partir dali ele estabeleceu os princípios, as regras, as leis, pelas quais o homem devia assim se portar. Cristo nos mostra a justiça que deve ser praticada com o nosso próximo. Então podemos afirmar que a justiça de Cristo é a aplicação dos preceitos da lei de Deus revelada nos 10 mandamentos, que se resume em, olha o resumo: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, com a razão, com a maneira de pensar, com o raciocínio, né? E, olha aí, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
Está lá em Mateus 22, versículos 37 e 39. Ele cumpriu tudo aquilo que a lei determina. Está lá em Mateus 5 e 17. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse é um princípio maravilhoso para nós, né? É algo que Deus colocou e que nenhum ser humano pode fugir. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar, né? E esse princípio aí é a base de tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar. Essa deve ser a sequência do nosso raciocínio, essa deve ser a sequência do nosso viver. Ame a Deus sobre todas as coisas. Qual o segundo que ele colocou aí? Amar o próximo como a si mesmo. Aquilo que você não quer para você, você não deve desejar para os outros. Se você quer o bem para si, você vai querer o bem para os outros. Então, o princípio, o primeiro tripé que ele coloca, que é o princípio da justiça, né, está fundamentado exatamente aí, nesse momento, né? É interessante, irmãos, eu não sei se você já ouviu, né, mas eu tinha um professor lá no seminário que ele dizia assim, olha, tem irmãos que às vezes, quando chega na igreja, diz assim, pastor, eu queria contar um testemunho. Aí ele dizia para o irmão assim, irmão, faça o seguinte, antes de você contar o testemunho para toda a igreja, conte para mim, eu queria ouvir o seu testemunho. E às vezes o relato que o irmão trazia, a história que ele contava, não era um testemunho. Ele dizia assim, era um testemunho. Era uma coisa muito triste, né? Porque eu já vi pessoas às vezes, por exemplo, chega no comércio, no mercado, em qualquer lugar que ele vai, né? Aí, quando chega lá na hora de fazer o pagamento da compra efetuada, né? Se de repente ele dá lá um valor, uma cédula alta para que possa ser devolvido um troco, né? E se o atendente se confunde, e às vezes ele dá o troco a mais, né? Se ele desse a menos, o camarada ia reclamar logo, né? Mas de repente o camarada dá um troco a mais, colocou mais dinheiro do que deveria devolver para você. Aí tem pessoas que às vezes olha, vê, percebe, guarda, coloca no bolso, e quando chega às vezes, né, em casa ou na igreja ainda diz assim, eu vou agradecer a Deus porque eu recebi uma grande bênção, né? Olha aí, eu fui com R$10 para o mercado e voltei com 90, porque o atendente pensou que era R$100 e me deu troco aí em cima de 100. Então agora eu recebi essa grande bênção. Oi, que bênção é essa? Como é que Deus dá uma bênção a você e essa bênção traz prejuízo para o outro? Porque com certeza o atendente lá no caixa, ele é que vai pagar essa conta, né? Porque na hora dele fechar as contas dele não vai bater, alguém vai ter que pagar esse prejuízo. Eu acredito que as bênçãos de Deus, quando ela vem sobre nossas vidas, ela vem para todos. Ela vem para abençoar a todos. Então aí está o princípio da justiça, né? Você queria que isso acontecesse com você? Se de repente fosse você que estivesse lá no lugar do atendente, você ia gostar disso? Então é por isso que ele diz aí, você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Então em todas as nossas relações comerciais, né, seja você sendo o patrão, o comerciante, ou você sendo o consumidor, você tem que parar e pensar que você deve ser regido por esse princípio. Não vá olhar a circunstância, o que a sociedade muitas vezes prega, o que o mundo ensina, porque nós andamos na contramão do mundo. Para a sociedade, para o mundo, aquele que consegue ludibriar os outros, levar vantagem, esse é que é o sabido, né? Esse é que é a pessoa inteligente. Para a sociedade é assim. Mas para os princípios bíblicos isso não funciona, não. Deus, ele é justiça, né? Um dia desse, conversando aqui com Silvio e outros irmãos, né? A gente estava lembrando, né, Silvia, que todos nós prestaremos contas a Deus, né? Um dia todos nós vamos chegar diante do tribunal de Deus e prestar conta, né? E pense que nada vai sair impune, não. Vai não. Aos olhos de Deus, tudo ele está vendo. Então, qualquer coisa que você vai fazer, né,
Presta atenção nisso, que o princípio da justiça de Deus ele é estabelecido. Deus é amor, mas também ele é justiça, e a justiça dele não falha, ela se cumpre na íntegra, né? E no momento certo e na hora certa, Deus irá cobrar de mim e cobrar também de você. Porque do mesmo modo que eu vou estar diante de Deus prestando conta, você também vai. Então a gente tem que observar muito a palavra de Deus em relação a tudo isso. Então, a justiça de Cristo está fundamentada nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi escrito há milhares de anos atrás, né? Há muito tempo, mas esses princípios não caducam, não ficam velhos, não. Eles permanecem para sempre. Os princípios da palavra de Deus eles têm que ser observados, né? Muda-se o costume, a cultura, a maneira de viver, a maneira muitas vezes de se vestir, mas os princípios da palavra de Deus, esse não muda não. A palavra de Deus ela permanece para sempre, porque ela é eterna, porque o nosso Deus ele também é eterno. Olhando para o princípio ainda da justiça, os princípios éticos de Jesus devem reger a nossa relação comercial. O autor diz o seguinte: o cristão deve fazer negócios buscando revelar o seu amor por Deus e o seu amor ao próximo. Isso vai de encontro a toda relação comercial onde o lucro é baseado acima de todas as coisas. O lucro do cristão é um lucro santo, que não entra em choque com o caráter de Deus. O resultado é o benefício da relação para todas as partes envolvidas na relação comercial. Irmãos, isso aqui é fácil? Não, irmãos. É difícil. Nós vivemos em uma sociedade, muitas vezes, completamente corrompida. É interessante que a gente vê, às vezes, na política, né? Feito alguns que tentam combater a corrupção, né? E de vez em quando você vê que surge alguém, como surgiu há alguns anos atrás, a Operação Lava Jato, vamos prender os corruptos, né? Vamos prender os ladrões, e a sociedade comemorando porque, de repente, empresários e políticos, pessoas da alta sociedade que a gente nunca via eles sendo presos, de repente estavam sendo presos, né? Por corrupção. Mas não se engane, não. Não são só aqueles que estão lá sendo presos que são corruptos, não. Todos aqueles outros que estão lá denunciando eles e tentando levar eles para a cadeia também são corruptos, são corruptores. Eu não sei se os irmãos se lembram, alguns anos atrás, quando nós tivemos aqui impeachment de alguns presidentes, né? Feito Fernando Collor, vamos citar um bem antigo, né? Feito Fernando Collor, né? E o camarada chegava ali na hora da votação, né? Aí dizia assim: pela minha honra, pela minha filha, pela minha mulher, pela honra do país, né? Eu vou votar aqui para botar esse ladrão na cadeia. Depois, esse mesmo camarada que estava votando assim, ele também foi condenado por corrupção. Veja que a corrupção ela está generalizada no coração humano. E essa corrupção também atinge muitas vezes as relações comerciais. Foi o que ele disse aqui, né? O lucro do cristão tem que ser um lucro santo, baseado naquilo que atende o caráter de Deus, né? Nós já tivemos comércio também. A Silvia tem uma grande habilidade nessa área, né, de culinária. E uma certa vez a gente abrimos uma lanchonete, né, para vender pizza, essas coisas. Mas é interessante, irmão, que às vezes, né, nesse ramo comercial, para você ganhar dinheiro, você tem que fazer algumas coisas que são completamente erradas. Tem gente que rouba energia elétrica, faz aquele macaco, né? Não, se você trabalha às vezes com um produto que consome muita energia, por exemplo, quem utiliza freezers, né, que é ligado 24 horas na energia, né? Aí algumas pessoas diziam: não, irmão, não é assim não. Assim o senhor não vai ganhar dinheiro não. O senhor está trabalhando para dar dinheiro à CELP, né? Que é a companhia elétrica daqui do nosso estado, né? Para o senhor ganhar dinheiro, o senhor tem que fazer assim, tem que colocar um macaco. Ou então aquele que muitas vezes tira o CNPJ, se legaliza, né? Aí o outro diz assim: ah, mas para você ganhar dinheiro, o que é que você tem que fazer? Você tem que deixar de pagar os impostos. Tem que arrumar uma maneira de ludibriar aí o governo, de roubar esses impostos, dar um jeito, né? E alguns utilizam até frases para justificar o seu ato. Eu encontrava pessoas que diziam assim: tem problema não, irmão.
ladrão que rouba de ladrão, né, vai ter 100 anos de perdão. Imagine a filosofia de vida, mas essa é a filosofia do ser humano, do cidadão humano. Ô irmãos, hoje nós estamos aqui vivendo essa pandemia e nós vemos aí que o governo autorizou e liberou essa questão desse atendimento emergencial, né? Essa verba que ele está disponibilizando aí para as pessoas carentes da sociedade, aqueles menos favorecidos. Mas vamos ser sinceros, você acha que só os carentes é que estão recebendo? Você acha que só os verdadeiros cidadãos, só aqueles que precisam, é que estão recebendo? Às vezes não. Às vezes a gente vê que aquele que é necessitado, aquele que precisa, muitas vezes ele não consegue. Porque a burocracia, a papelada é muito grande. Enquanto outros que não precisam, enquanto outros que não tinham direito, e muitas vezes a gente viu aí várias reportagens, estão conseguindo porque estão ludibriando, levando vantagem, porque o princípio ético dele é outro. Não é o princípio da palavra de Deus, mas é o princípio que ele está achando que está levando vantagem. O que é que a Bíblia diz? Há caminhos que para o homem parecem direito, mas são caminhos que levam à morte, que vai levar à perdição, porque o pecado produz isso. É como um videozinho que a gente viu essa semana, de uma criancinha, o pai ensinando a ela, né, o catecismo, e dizia assim, o pecado gera o quê? Ela a morte. E é verdade, o pecado vai levar à morte. Então ele diz, há caminhos que ao homem parece direito. Então, o camarada que age dessa maneira, ele acha que está tendo uma grande vantagem, está tendo um grande lucro. Ah, eu estou ganhando dinheiro, eu estou me dando bem, eu estou prosperando, mas lá na frente a queda vai ser grande. É por isso que o salmista, lá no Salmo 1, diz assim, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Olha o fim aí. Hã? Não é o meio não, viu? Não é o meio não. Às vezes o meio, ele está achando que está prosperando, está ganhando, está levando vantagem, está se dando bem. Mas a Bíblia diz que no final, no fim de tudo, o caminho do ímpio perecerá. Tudo aquilo que ele achava que era lucro, que era vantagem, vai se perder completamente, porque a justiça de Deus, ela será estabelecida. E nós sabemos que a justiça de Deus, ela não falha. É por isso que ele diz que os princípios éticos de Jesus devem reger as nossas relações comerciais. Aí eu pergunto para você, é fácil? É não. Você lucrar em meio a essa cosmovisão aí do mundo, né, em que quer levar vantagem em tudo, muitas vezes não é fácil, porque você vai ter uma concorrência desleal. Enquanto lá no seu comércio você está pagando luz direitinho, você está pagando os impostos, você está pagando os seus funcionários, você está procurando manter tudo em dia, o seu concorrente, que vende o mesmo produto que você está vendendo ao seu lado, está levando vantagem em cima do seu preço, por quê? Porque ele está roubando a luz, ele está roubando os impostos, ele não está pagando direito os funcionários. Aí o produto dele, o preço vai lá para baixo. Enquanto o seu, você não consegue manter aquele preço, porque a concorrência aí está sendo completamente desleal. Mas o que conforta o nosso coração é que Deus tudo vê e na hora certa a sua mão poderosa fará justiça. Vamos para frente? A letra C. O lucro em detrimento do santo quebra o princípio da justiça cristã. Mateus 11, 15 e 17, que nós lemos hoje agora como leitura base devocional desta manhã. Podemos ver isso na famosa cena onde Jesus expulsa os cambistas do templo. Lembra que a gente leu aí? Fica claro que eles não estavam honrando a Deus da forma devida. Aquele lugar que deveria ser consolo e graça, estava se transformando num covil de salteadores. Veja aí no versículo 17, Marcos 11 e o versículo 17. Também os ensinava e dizia, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Covil de ladrão, né? Uma quadrilha organizada ali para roubar. Olha aí, muitos vendedores se aproveitavam de peregrinos que vinham de longe para lucrar em cima dessa condição.
O comércio deve ser praticado com justiça pelo cristão. Essa justiça só existirá se revelar uma conduta coerente com os mandamentos de Deus. Como Jesus nos ensinou. E Deus nos ensina a pautar a nossa vida pelos princípios da palavra de Deus. A gente não pode pegar aquela velha frase que diz que os meios vão justificar o fim. Não é assim, não. A gente tem que partir do princípio que qualquer princípio que fere a palavra de Deus vai quebrar os princípios bíblicos. Veja que na casa de Deus, naquela época, eles estavam usando a casa de Deus como comércio. Você sabe que naquela época qualquer família ou pessoa, quando precisava pedir perdão dos seus pecados, o que é que eles faziam? Tinham que sacrificar um animal. E tinha que ser um animal de qualidade, né? Tinha que ser algo perfeito para que Deus pudesse receber. Só que, às vezes, tinha famílias que moravam distante do templo. Não moravam ali perto, né? Ali em Jerusalém, moravam longe. Aí imagine, irmão, o camarada viajar não sei quantos quilômetros e, de repente, levando um boi, uma vaca, uma ovelha, um animal, não, vou levar até Jerusalém para ser sacrificado. Então ficava inviável, né? Esse tipo de coisa. O que é que as famílias faziam muitas vezes? Aí diziam, não, a gente faz o seguinte, nós vamos a Jerusalém e quando chegar lá, né, a gente compra um animal que seja perfeito, que seja bom, que seja bonito, né? E a gente compra esse animal para sacrificar a Deus. Oxe, rapidamente, aqueles comerciantes, aquelas pessoas que estavam ali ao lado do templo, né, em Jerusalém, perceberam aí um momento de ganhar dinheiro, né? Olha aí, encontramos agora uma maneira de conseguirmos uma renda, de conseguir um lucro, né? Então eles estavam ali, não na questão da adoração, de servir a Deus, mas de conseguir lucros financeiros com aquilo, né? Parece que em nossos dias hoje não é muito diferente não, né? Essa pandemia aí veio para quebrar muita coisa, né? Quantas pessoas, às vezes, comercializam a fé, né? Vendem rosas, vendem lenços, vendem pedacinhos de madeira, né? Vendem coisas que praticamente é voltado para a idolatria, né? A areia que veio lá de Israel, a água que veio não sei de onde, o pedacinho da cruz de Cristo, que ninguém achou, porque se achasse a madeira da cruz de Cristo iriam vender também, né? Estão comercializando muitas vezes. E foi exatamente isso que Cristo foi lá e combateu. Então, isso aí é brincar com a fé, é ser injusto. E essa injustiça tentar prevalecer. A gente sabe que a justiça do ser humano, para Deus, é considerado trapo de imundícia, né? A justiça de Deus é que ela tem que prevalecer. Então, o primeiro tripé para você ser um bom comerciante, para você trabalhar e ser honesto, é observar o princípio da justiça. A justiça de Deus, ela tem que ser sempre na sua vida. Não a sua, viu? Não é a justiça humana, não. É a justiça de Deus. O olhar da gente sempre tem que estar com a justiça de Deus. Vamos para o segundo tripé, que a revista coloca aqui. Ela diz que o segundo tripé é o princípio do amor, né? Numa relação comercial, é uma oferta de um produto ou serviço que atende a alguma necessidade do mercado, né? Ao observar a necessidade dos consumidores, o empresário vê uma oportunidade de empenhar seus recursos a fim de produzir lucro. Daí vem a questão, olha a pergunta. Qual o preço justo para um produto? O cristão deve levar em consideração tanto os custos de produção, ou seja, o quanto ele gastou para a produção do produto ou serviço, bem como o valor ou o lucro que ele vai querer ter sobre aquilo, né? Que deseja obter no empenho do seu capital, né? É interessante que o brasileiro, ele sempre busca um lucro e esse lucro ele quer imediato, né? A nossa visão e a nossa maneira de ver, às vezes, é diferente de alguns povos. Às vezes o europeu,
outros povos asiáticos também, né? Que às vezes pensam em coisas a longo prazo. Nós queremos sempre a curto prazo, né? Você monta uma empresa esse mês, você já quer que para o mês essa empresa já tenha pago todo o investimento que você fez em máquinas, em matéria-prima, e a partir daí você já comece a lucrar e muito, né? E muitas vezes nessa relação comercial, né, você olhar pelo princípio do amor, parece que fica complicado, né? Ninguém vai olhar por esse princípio, você vai olhar pela questão comercial. E a gente vê que nos nossos dias, esses princípios eles têm sido quebrados a todo instante, né? Porque ao invés de imperar o amor, ou o amor ser a base para tudo isso, né? A base é apenas o lucro, a renda, né? Em detrimento, às vezes, de uma população ou de uma sociedade que está sofrendo, e quem está lá do outro lado levando vantagem sobre isso não está pensando em amor, não, né? Essa pandemia tem mostrado exatamente isso, né? A quebra desse princípio, como é que é? O princípio do amor ao próximo é quebrado quando a busca pelo lucro de forma exorbitante, pela exploração das necessidades alheias. Ele usa um exemplo aqui, ó. Numa situação, por exemplo, em que há pessoas morrendo de sede, a relação comercial dos vendedores de água não pode explorar essa necessidade do mercado a fim de obter lucros. Irmãos, a gente fica, hoje em dia, como é que está sendo? A gente sabe que essa necessidade por respiradores e por UTI não é uma coisa de agora, não. É algo que já vem há muitos anos atrás. A gente sempre ouviu relatos de família que às vezes quando o parente precisa de uma UTI, sempre não tem vaga. E o que é que geralmente as famílias faziam? Iam para a justiça para lutar para que o seu parente pudesse ir para uma vaga de UTI. E numa UTI, você vai utilizar ali um respirador, né? Aquele que tem dificuldade para respirar, ele vai ser entubado e aquele respirador vai fazer essa função, jogar oxigênio nos seus pulmões. É como eu já disse várias vezes aqui, né? Aquilo que Deus dá de graça, agora ele vai ter que pagar e pagar caro para ter aquilo ali. Agora, observe o seguinte, eu não tenho essa estatística nem esse dado, mas se você for pesquisar alguns anos atrás, quanto é que custava um respirador desse? Sei lá, vamos dar um chute aí, 20 mil, 30 mil, né, reais um respirador desse. Sabe quanto é que custa agora um? 150 mil, 200 mil, 300 mil. Estão aproveitando a oportunidade que tem pessoas morrendo e em cima disso, o que é que eles querem ganhar? Ganhar dinheiro. E estão ganhando muito, irmão, tendo lucro com isso. Aproveitando a oportunidade, o povo morrendo, e você sabe que pela vida e pela sua saúde você paga o preço que pedir, não é? Quem é que não paga? Você está vendo seu pai e sua mãe ali desfalecendo, morrendo, e se alguém chega para você e diz assim, olha, para salvar a vida do seu pai, você vai ter que dar todos os seus bens que você tem. Você dá, porque você vai querer aquele ente querido de volta. Você vai lutar pela vida. E as pessoas estão aproveitando exatamente isso. E quando você faz isso, você já quebrando o princípio do amor, você está aproveitando uma situação desastrosa daquele que está necessitado para, em cima disso, a pessoa levar vantagem. Agora, você acha que isso vai ficar impune, irmão? Vai não, viu? Ele pode achar que está levando uma grande vantagem, que está ganhando dinheiro, mas ninguém fica impune aos olhos de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Dos olhos de Deus, ninguém tem como se esconder, não. Na hora certa, no momento certo, Deus irá cobrar centavo por centavo daquela ação que ali ela foi realizada. Irmãos, eu estava conversando um dia desse aqui com o Silvio, e a gente analisando, eu fico admirado. Eu não sei se os irmãos viram os noticiários, né? Quando começou essa pandemia, o governo do estado e aí prefeitura e governo federal, todo mundo, né? Vamos construir não sei quantas UTIs. O governador do estado disse que já 400 leitos de UTIs.
Agora mostraram no início, quando estavam construindo, né? Quando estavam fazendo. Está aqui, ó, estamos fazendo, está sendo preparado 400 leitos. E agora? Eu não vi nenhum sendo mostrado, já sendo utilizado. O paciente ou o doente sendo ali atendido, colocado ali naquelas máquinas, né? Porque você promete 400 leitos de UTIs, mas são 400 respiradores. E fora todo o equipamento e maquinário que você tem que colocar em cada UTI, tem os profissionais. São 400 médicos, são mais de 800 enfermeiros, porque cada leito de UTI daquela, no mínimo, tem que ter 2 enfermeiros ali para acompanhar um paciente daquele. E eles têm essa mão de obra disponível? Tem não, irmão. Então, muitas vezes, isso é para quê? É para justificar a verba que está vindo e muitas vezes sendo desviada. Equipamentos altamente, como é que a gente diz? Superfaturados, né? Com o preço lá em cima, levando vantagem, porque na ética deles, na cosmovisão deles, o principal é o quê? É o lucro. Não são vidas, não. Eles não estão preocupados com vida, não. Você acha que eles estão preocupados com as vidas, com a minha família, com a tua família? Não, estão preocupados em ganhar dinheiro. Estão preocupados em obter lucro, em obter verba. Não é? E é por isso que tudo isso tem se mantido aí. A nossa cosmovisão não pode ser essa, a nossa cosmovisão tem que estar voltada para a palavra de Deus. É por isso que não é fácil, não, irmão. É por isso que não é fácil. Nós temos que orar. A Bíblia diz assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Né? E para que essa mentalidade ela seja mudada, tem que começar de baixo, tem que começar da gente, tem que começar da nossa sociedade até chegar àqueles que estão lá em cima. Né? Aquela música que Armando Filho canta, que diz assim, só Deus segura esse país, é uma atualidade. E realmente só Deus é que tem misericórdia. Só Deus é que pode segurar esse país, porque a maneira deles verem, a maneira deles pensar, né, a lógica deles é completamente diferente. Qual é a regra de ouro para tudo isso? O autor da lição diz que ela está em Mateus capítulo 7 e o versículo 12. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a ele, porque esta é a lei e os profetas. Quem é que gostaria de ser explorado em suas necessidades básicas? Você gostaria de ser explorado? Comida, bebida, saúde. O bem que queremos para nós é o que devemos fazer também para os outros. Todas as necessidades elas devem ser bem avaliadas para que o comércio praticado pelo cristão possa revelar o amor e a justiça de Deus. Só quem tem essa visão, irmão, é quem tem uma cosmovisão cristã. Só quem tem uma cosmovisão bíblica. Porque lá fora não é assim, não. Lá fora é diferente, não é? Muitas pessoas estão sofrendo, estão tendo problemas com essa pandemia, mas eu já escutei várias pessoas dizendo assim, eu estou aproveitando isso para ganhar dinheiro, né? Eu estou aproveitando porque encontrei aqui um grande nicho, né? Para eu ter lucro, para eu ganhar dinheiro. Então vou aproveitar essa oportunidade. E às vezes essa oportunidade que ele está aproveitando é em detrimento do bem que ele poderia estar fazendo aos outros. O amor e a justiça ensinado por Cristo devem guiar nossas relações comerciais. Devemos nos lembrar o que Jesus disse em Mateus 25 e 35. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Explorar as necessidades a fim de obter grandes lucros não é uma atitude cristã. É não. A atitude cristã é aquele que ajuda, é aquele que dá a mão, é aquele que ergue, é aquele que sofre como Cristo sofreu. Sabe por quê? Porque nossa vida aqui, ela é passageira, ela é ínfima, ela é pequena. A nossa habitação, a nossa casa não é aqui. Mas a nossa vida, a nossa habitação é lá no céu, morando com o Senhor Jesus Cristo. Devemos nunca nos esquecer disso. E é por isso que temos que servir e sempre glorificar a esse Deus Todo-Poderoso. E o terceiro e o último tripé, irmãos, é o princípio da glória de Deus.
O motivo para o comércio, a motivação que o cristão tem em tudo que faz é a glória de Deus. Então, se você tem um comércio, você tem a sua atividade profissional, se você tem a sua atividade comercial, isso deve glorificar a Deus. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O desejo de agradar a Deus em tudo diferencia o empresário cristão naquilo que ele faz. Esse é o alvo da sua ética nos negócios. Então, o seu comércio, a sua vida, a sua atividade deve fazer o quê? Glorificar a Deus, dar glórias a Deus. A glória de Deus no comércio, será que isso pode? Será que isso é possível, né? Talvez você que está aí do outro lado e está me ouvindo, você seja um comerciante. Um pequeno, um grande, um médio comerciante, eu não sei, né? Mas será que o comércio pode glorificar ao Senhor? Deus é glorificado numa relação comercial onde as duas partes do negócio, o vendedor e o consumidor, são beneficiadas. Não é somente um lado que é beneficiado, não. Tanto aquele que consome quanto aquele que está vendendo são beneficiados. O vendedor ele oferta o bem para a necessidade do comprador, que paga para obter o produto ou serviço. Contudo, para o cristão, além do benefício da relação, pois tudo o que ele faz busca revelar a glória de Deus, né? Então, o benefício que ele proporciona aqui, a motivação vai além do lucro, porque ele está glorificando Deus, né? Então, aquele que é comerciante, que quando ele vê o seu cliente satisfeito, né? Olha, muito obrigado porque a empresa de vocês é uma empresa responsável, muito obrigado porque o atendimento aqui foi excelente, a maneira como vocês falaram foi muito boa, obrigado porque vocês estão colocando aqui os melhores produtos, obrigado porque você está com preocupação na minha saúde, né? Então tudo isso que você está fazendo está glorificando a quem? Glorificando a Deus, né? Romanos 11:36, porque dele, de Deus, e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. A beleza da glória de Deus acontece quando todas as partes envolvidas na transação comercial são beneficiadas. O consumidor, o produto e a sociedade só têm a ganhar com um comércio que glorifique a Deus. Então, tudo que você vai fazer, você tem que utilizar a sinceridade, né? A honestidade, para que o nome de Deus seja glorificado. Há uma ilustração, é um conto muito antigo, que eu ouvia às vezes no colégio. Era contado nos livros de português, né? O camarada, ele foi vender um animal, era um cavalo. Naquela época, o transporte que era mais utilizado eram os animais, né? Cavalo, boi, jumento, né? Então ele foi vender um cavalo, né? E quando o camarada foi comprar o cavalo, o comprador perguntou ao vendedor assim: o cavalo tem algum defeito, senhor? Tem algum problema com ele? Ele tem algum defeito? E ele disse assim para o comprador, o vendedor falou para o comprador: o defeito dele está na vista. E o camarada, o comprador, ficou olhando, né? Olhava para um lado, olhava para o outro, procurando, não observou, não viu nada. O camarada só dizia que o defeito estava na vista, ele pegou e comprou, pagou por um preço bom e levou. Depois de alguns dias ele retorna e diz: mas como é que você me vendeu esse cavalo? E quando a gente foi observar, chamando o veterinário disse: o cavalo é cego. Aí ele disse: eu não falei para você que o defeito estava na vista? Então veja que ele usou de artifício para burlar muitas vezes aquela transação comercial, pensando em levar vantagem, não é? Eu já tive vários veículos, né? E quando às vezes o ano vai ficando ultrapassado e Deus nos permite, a gente vai trocando, né? Mas geralmente quando você vai vender e quando chega um comprador, alguém para comprar, a gente sempre procura dizer o defeito que o veículo tem, né? E você já viu um carro antigo, não vou dizer velho não, né? Mas um carro antigo sem defeito, sem um problema? Tem.
O comprador, quando chegava, dizia, tem algum problema? Eu dizia, rapaz, tem alguns segredos aqui, viu? Olha, a porta para abrir, o senhor tem que puxar aqui, né? Às vezes, para ligar, tem que dar uma balançadinha aqui na chave, né? Então, você já vendia, mas quem estava comprando sabia exatamente aquilo que estava comprando. Mostrava para ele, muitas vezes, as revisões que eram feitas, né? Ó, já trocou óleo, já trocou correia, já trocou isso, já trocou pneu, já trocou... Para que a pessoa que está comprando, ela não esteja enganada. Porque geralmente nessas transações comerciais, quem está vendendo procura esconder os defeitos para levar vantagem, e quem compra lá na frente é que vai ficar com o prejuízo. Mas quem faz isso não está glorificando a Deus, está dando um mau testemunho. Porque lá na frente, aquele que comprou vai dizer assim, tá vendo o cristão lá? Aquele que se dizia crente, olha o que ele fez comigo, né? Passou a perna, me derrubou, né? Temos aqui glorificar a Deus. Então a letra C desse tópico ele diz, o mau exemplo. Um exemplo que não glorifica a Deus e que alguns cristãos têm praticado com suas consciências tranquilas, né? Faz e para ele não tem nenhum problema, é a pirataria. Pirataria vem do termo pirata, que são aqueles que fazem suas riquezas se apropriando de bens alheios. Aqueles que praticam a pirataria quebram o 7º mandamento. Está lá em Êxodo 20:15. O que é que diz o 7º mandamento? Não furtarás. Eles furtam direitos autorais, sonegam impostos e prejudicam o comerciante justo. Junte a isso o dano causado à sociedade, uma vez que não pagam impostos. Em muitos casos, há alternativas legais para o usufruto de produtos e serviços. Ao invés de adquirir livros pirateados, você pode ir a uma biblioteca e lê-los e consegui-los por empréstimos. Pode buscar programas de computadores e outros produtos com código aberto. Em inglês é open source, né? Se você deseja de fato honrar a Deus em todas as suas relações comerciais, seja motivado pela glória de Deus e você encontrará alternativa para ser fiel a Ele. Então veja, irmãos, que para ser fiel em meio a essa sociedade corrompida, muitas vezes é difícil, né? E é interessante que a coisa se torna tão comum que quando você vai falar, ou pregar, ou ensinar a respeito disso, você encontra muita gente dizendo assim, mas todo mundo faz, pastor. Isso aí já é comum, é assim, a vida já está assim normal. Todos estão fazendo. E nós sabemos que não é assim, né? A Bíblia diz que o caminho que leva à perdição, ele é largo, ele é espaçoso e muitos vão por ele. O caminho que leva à salvação, ele é diferente, ele é estreito, ele é espinhoso, ele traz dificuldade e poucos são os que trilham por ele. Então, manter-se na verdade, falar a verdade, viver a verdade, pode parecer difícil, pode às vezes trazer até, parecer que está trazendo complicações. Mas eu vou dizer uma coisa a você, no final a verdade ela sempre triunfa. O que é que a palavra de Deus fala? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso testemunho fala mais do que palavras. É, às vezes, aquele exemplo que nós damos para o nosso filho, né? Eu escutei Silvia essa semana comentando e dizendo exatamente isso, né? Não adianta nada você dizer para o seu filho assim, filho, você não pode roubar, você não pode furtar. Mas ao longo da sua vida, o exemplo que você está dando na prática é completamente diferente, né? Como ele diz aqui, pessoas que roubam impostos, pessoas que roubam o governo, pessoas que fazem coisas completamente erradas. Irmão, a gente já ouviu, feito eu disse, testemunhos que realmente são tristes mesmo. Quantas pessoas, às vezes, eu acho que você já deve ter visto uma história assim, não precisa ir longe não, às vezes na sua rua, um vizinho, um amigo, um conhecido, né? Que, de repente, para conseguir uma aposentadoria, ele se coloca até como uma pessoa inválida, né? Eu já vi pessoas contando história dizendo assim, eu consegui me aposentar. E quando você pergunta, e você conseguiu como? Ele disse, não, eu fiz o seguinte, eu cheguei em casa, tomei aqueles comprimidos, que geralmente é para pessoas que estão com problema psicológico, né? Como é o nome daquele remédio bem que toma que é para
quem tem problema, né, psiquiátrico. Então você toma aquilo, chega lá no médico completamente dopado. E o médico diz assim, rapaz, esse camarada é maluco, é doido, né? Ele não tem condição realmente. E se aposenta. E depois ele vai ainda querer agradecer. Eita, consegui uma bênção. Mas que bênção é essa? Dessa maneira que se consegue, é? Assim não dá. Eu tenho um problema físico, e você sabe que o deficiente físico ele tem alguns benefícios. Um deles é você andar o passe gratuito, né? Que hoje tanto é para deficiente quanto é para idoso. Mas na época, alguns anos atrás, quando eu consegui minha carteirinha, e às vezes eu subia pela frente nos ônibus para andar, eu via pessoas que subiam que aparentemente não tinha nenhuma deficiência não. E uma certa vez eu tive curiosidade de perguntar para um. Eu digo, eita, você conseguiu essa carteirinha como? E ele não teve dúvida e nem vergonha em falar não. Ele me disse como conseguiu. Ele disse, sabe como é que eu fiz, amigo? Eu peguei a carteirinha de um deficiente, coloquei na impressora, escaneei, aí no lugar da foto dele eu coloquei a minha, plastifiquei e estou aí andando. Veja como o ser humano é, né? Para levar vantagem, ele utiliza de todos esses artifícios. E ele acha que isso é normal, que isso está tranquilo. E às vezes, por conta disso, prejudica aquela pessoa que realmente necessita, daquele que realmente está precisando. Então temos que tomar cuidado, porque a corrupção está inserida em todas as áreas. Para terminar essa pequena reflexão aqui da lição, a conclusão diz o seguinte: nenhum tripé pode se manter de pé se um dos pés for retirado. Tirou um, cai, né? A ética cristã no comércio não pode ser sustentada se a justiça, o amor e a glória de Deus forem tirados de qualquer transação. Atente para que o comércio ilegal e a pirataria não seja parte de seus negócios, pois o cristão deve ser fiel a Deus em tudo o que faz. Esse é o critério de sucesso nas obras que realizamos, seja comendo ou bebendo, comprando ou vendendo, tudo é para a glória de Deus. Amém? Não esqueça disso. Esse tripé tem que ser a base da sua vida. A justiça, o amor e a glória de Deus. Então, tudo que você vai fazer, sempre coloque esses princípios em prática. Se você dizer assim, será que isso é justo? Será que a justiça de Deus vai ser estabelecida? Não pratique injustiça, não. Busque aquilo que é justo, mesmo que prejudique até a você mesmo. Mas você tem que ser justo. Coloque o princípio do amor, né? Tudo aquilo que você faz, o amor tem que estar em primeiro lugar, né? O amor é o vínculo da perfeição. E sempre analisando e pensando que tudo que você está fazendo tem que ser algo que glorifique a Deus. Se não for para a glória de Deus, então saia daí, irmão. Pode ser idolatria, pode ser qualquer outra coisa, né? Eu tinha um professor que ele dizia assim, irmãos, se não é de Deus, então é de quem? É do outro lado, né? É do diabo. Ou você é de Deus, ou você está do outro lado. Não existe meio termo. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você fala a verdade, ou você convive com a mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira, quem? É o diabo. Agradeço a Deus pela sua vida, por esse momento que tivemos aqui. Nós queremos dizer aos irmãos que enquanto estivermos enfrentando toda essa dificuldade, nós estaremos aqui procurando manter a comunhão, trazendo palavra de edificação para a vida dos irmãos e mantendo as nossas lições aqui, né? Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que estão antenados aqui com a gente. Esse pequeno estudo, essa live que foi trazida aqui, ela vai ficar gravado no nosso canal lá no YouTube, é o canal da Igreja Primeira Congregacional de Caetaís 1. Compartilhe com seus amigos e irmãos, né, para que o nome de Deus seja glorificado, né? Quando você entrar lá no canal, você se inscreve, dá um joinha, né? O joinha é aquele sinal de ok, né? Porque quando você faz isso, vai dando um legalzinho lá, né? Vai melhorando o nosso canal, as transmissões vão ficando melhor, né? E a gente vai poder chegar e atender mais pessoas. Amém? Vamos orar? Pai, abençoa esse teu filho que está aí do outro lado conosco e que acompanhou todo esse momento de adoração.
que as tuas bênçãos possam fluir sobre a vida dos teus filhos. Dai-nos um dia abençoador. Abençoa todas as mamães em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Logo mais à noite nós estaremos aqui na igreja transmitindo ao vivo o nosso culto e que você possa estar conosco em nome de Jesus. Amém? A bênção de Deus para todos vocês. Deus abençoe.